O fim arrepiante dos 12 apóstolos de Jesus, revelações que nunca contaram. O sol se punha na pequena aldeia de Nazaré, quando uma poeira dourada parecia dançar no ar. Mas aos poucos, a beleza foi ofuscada por algo mais sombrio. Ouvia-se sussurros nas esquinas, rumores antigos que falavam de uma maldição que recaiu sobre os seguidores de Jesus. Os 12 apóstolos, homens destemidos, escolhidos para levar a palavra divina, estavam agora envolvidos em histórias de traição e segredos obscuros que nunca foram revelados. Alguns afirmavam que havia um livro proibido, perdido nas areias do tempo, que continha verdades que poderiam abalar os fundamentos da fé. Entre risos nervosos, a população comentava sobre uma luz brilhante que surgia do velho cemitério à noite, como se os apóstolos clamassem por justiça ou vingança. Maria, uma jovem que sempre foi fascinada pelas histórias de sua avó, decidiu investigar. O coração batia acelerado no peito dela, pulsando como um tambor de guerra. E à medida que a noite se aprofundava, o silêncio era intenso, até que um grito irrompeu do cemitério, ecoando como uma tempestade. As sombras tornaram-se longas e dançantes, e Maria sentiu um calafrio na espinha. Com cuidado, se aproximou do local, onde um grupo de pessoas se aglomerava, seus rostos pálidos e olhos arregalados. "O que aconteceu?" perguntou ela, mas ninguém parecia ouvir. Um homem, com os cabelos desgrenhados e as mãos trêmulas, apontou para uma lápide, onde uma flâmula vermelha tremulava ao vento. Ele gaguejou que era um sinal. "Mas um sinal do quê? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I the hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you are there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect." Maria estava agora mais intrigada do que nunca. O que significava aquele símbolo? E por que as pessoas estavam tão apavoradas? O vento uivava ao seu redor, como se o próprio universo estivesse advertindo-a sobre revelar os segredos por trás do que realmente havia acontecido com os apóstolos. Algo estava prestes a ser desvendado, algo que poderia mudar tudo. Poderia Maria ser a responsável por trazer à luz a verdade que ninguém teve coragem de contar? Quais eram as consequências de se aprofundar naquela história sombria? O céu se tornava mais escuro, e a pressão no peito de Maria aumentava. O arrastar das sombras e o brilho da flâmula vermelha pareciam retumbar em seu coração, como se estivessem chamando-a, puxando-a para mais perto da lápide. O homem que havia gritado, os olhos arregalados, começou a murmurar algo ininteligível, uma mistura de medo e reverência. Ela se aproximou devagar, quase em estado de transe, e notou que as palavras na pedra estavam desgastadas, mas ainda legíveis. A verdade não pode ser enterrada. Aquela mensagem parecia pulsar com uma intensidade sinistra. Maria sentiu o gosto metálico do medo em sua boca, mas a curiosidade era mais forte. E se aquilo fosse a chave para entender o que realmente aconteceu com os apóstolos? No meio da multidão, um grupo pequeno, mas evidente, resistia à tensão do momento. Eram pessoas mais velhas, com olhares de desconfiança escritos em seus rostos. "É uma maldição!" Uma mulher berrou. "Os apóstolos estão voltando para nos cobrar." Os murmúrios cresciam, à medida que mais e mais pessoas se acomodavam ao redor do cemitério, divagando conjecturas que pareciam mais lendas do que verdades. "Não podemos deixar que isso continue", disse um homem, apunhalando a escuridão com a voz firme. "Temos que enfrentar o que ficou para trás." Maria sentiu um calor subir por suas bochechas. Como poderia enfrentar algo que mal compreendia? Enquanto a atmosfera carregava um peso elétrico, Maria fixou o olhar na flâmula, e a força que emanava dela parecia vibrar em suas veias. "O que é, exatamente, que eles querem?" Ela sussurrou para si mesma,
sem perceber que sua voz escandalizava as cabeças ao redor. A mulher mais velha que havia gritado se virou para ela, e seus olhos pareceram brilhar com um conhecimento profundo. É um aviso, querida. Os apóstolos não puderam seguir em paz, e agora desejam que os segredos que guardaram sejam revelados. As palavras da mulher eram como garras afiadas, cravando-se na mente de Maria. Mas e o livro proibido? Questionou Maria, a voz trêmula. Onde ele está? A mulher hesitou, observou o pânico crescente na multidão e então, em um gesto quase indecifrável, disse: dizem que está escondido embaixo dessa lápide. Se você tiver coragem suficiente para procurá-lo, a verdade pode te libertar, mas também pode te destruir. O coração de Maria disparou. Aquela era a chance de descobrir o que realmente aconteceu com os 12 apóstolos, mas ela sentia que essa jornada poderia exigir um preço alto. A multidão começou a murmurar, alguns se afastando, enquanto outros se aproximavam mais, prontos para assistir ao desfecho daquela noite. A flâmula balançava ao vento como se estivesse viva, e Maria sentiu uma necessidade urgente de agir. Seria ela escolhida para revelar os segredos há muito enterrados? Um nó se formou em sua garganta. Enquanto se preparava para tomar a decisão que mudaria sua vida, uma sombra passou rapidamente, fazendo com que ela erguesse a cabeça. Um homem encapuzado estava à espreita nas sombras do cemitério, observando com um sorriso sinistro. E quando os olhos dele cruzaram com os de Maria, uma sensação de que a história que ela estava prestes a desvendar era muito mais perigosa do que poderia imaginar a atingiu como um soco no estômago. Um grito foi ecoado novamente, mas não era de Maria. Era um aviso do desconhecido. O que mais ela ainda não sabia? O que o homem encapuzado queria? Um novo mistério se desenrolava diante dela, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Maria sentiu o peso da atmosfera apertar seu pescoço. A multidão sussurrava ao seu redor, como se as vozes dos vivos se misturassem ao lamento dos mortos. O homem encapuzado manteve-se imóvel, seus olhos ocultos sob a sombra, mas a presença dele era mais intensa do que qualquer grito. Quem é você? Maria perguntou, a voz quase se perdendo no vento. O desespero e a curiosidade se entrelaçavam dentro dela, formando um nó difícil de desfazer. Ele deu um passo à frente, e, por um momento, a luz da flâmula vermelha iluminou seu rosto. Maria percebeu que não eram apenas os olhos que haviam mudado, mas os lábios também se curvaram em um sorriso que provocava arrepios. A verdade não é para os fracos, querida. Você se atreve a procurá-la? Ele disse, a voz suave como um sussurro na noite, mas com um tom que ressoava como um trovão. Ela hesitou, sentindo o olhar da multidão. Algumas pessoas pareciam apavoradas, enquanto outras aguardavam ansiosamente a sua decisão. O homem encapuzado parecia se alimentar daquela tensão, como um predador em busca de suas presas. Procurar a verdade sobre os apóstolos pode custar mais do que você imagina, ele alertou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Você sabe o que eles fizeram para serem esquecidos? As palavras dele golpearam o coração de Maria como um martelo. O que acontecerá com os apóstolos para que sua história fosse mantida em sigilo? Sua mente fervilhava com perguntas e teorias, mas nenhuma resposta concreta surgia. O gosto metálico do medo continuava a se espalhar em sua boca, tornando seu desejo de descobrir a verdade ainda mais complexo. E se eu não encontrar o que espero? Murmurou, seu olhar fixo na lápide. E se a verdade for ainda mais horrenda do que eu imagino? Às vezes, o que enterramos é bem mais do que apenas o corpo, respondeu ele, gesto dramático, como se invocasse as sombras do passado. Os apóstolos estão sedentos pela revelação. E se você não se atrever, será consumida pela incerteza, ou pior, pelo silêncio eterno. As palavras do homem encapuzado ecoaram em sua mente, e uma verdade não dita começou a ressoar. A busca por respostas poderia oferecer mais do que conhecimento, poderia abrir feridas há muito curadas. Maria se sentiu cada vez mais puxada para a lápide, como se um destino a estivesse chamando. Com um último olhar para o homem misterioso, Maria se ajoelhou em frente à lápide, seus dedos tocando a superfície fria e desgastada. A sensação era como se ela estivesse tocando uma porta que ninguém se atrevia a abrir. Este é o momento, pensou. A multidão observava,
fascinada e aterrorizada, mas a voz do homem encapuzado ressoava em sua cabeça, como um sino tocando. Cuidado com o que desejar. Enquanto suas mãos começavam a escavar a terra, as sombras ao seu redor pareceram se agitar. As vozes aumentaram, os murmúrios se transformaram em gritos, e de um jeito inexplicável, Maria soube que não havia mais como voltar atrás. A verdade a aguardava, enterrada sob o peso de séculos, e as repercussões de suas ações poderiam ser devastadoras. Do fundo da sepultura, um objeto começou a emergir. Era pequeno e coberto de sujeira, mas Maria sentiu uma energia pulsante, quase vibrante, emanando dele. Com os olhos arregalados, ela o puxou para fora, a multidão estagnada em um suspense quase palpável. Quando finalmente retirou o objeto da terra, Maria ficou paralisada. O que estava em sua mão não era um livro, nem uma relíquia sagrada, mas algo que mudaria tudo, e uma onda de terror a inundou. O olhar do homem encapuzado se iluminou, e ela pôde ver seu sorriso se ampliar. Você foi escolhida, mas agora, será que consegue suportar o peso da verdade? As palavras dele ecoaram em sua mente, e Maria balançou a cabeça, em busca de uma resposta que nunca chegou. O que havia na sua mão faria a verdade vir à tona ou deixaria um rastro de destruição que nem mesmo os apóstolos poderiam conter? Um estremecimento percorreu sua espinha. Um novo capítulo começava, mas a que custo? A luz da flâmula vermelha tremulava, refletindo em seu rosto pálido. O objeto em sua mão pulsava como um coração prestes a estourar, emanando uma energia quase palpável que a fazia sentir que o chão sob seus pés poderia desabar a qualquer momento. Maria olhou fixamente para a esfera metálica, sua superfície repleta de símbolos que pareciam dançar à luz bruxuleante. O peso da incerteza tornou-se insuportável. O que era aquilo? Por que estava enterrado ali? Ela sentiu as lágrimas se aglomerando em seus olhos, um emaranhado de raiva e medo que ameaçava transbordar. A multidão, agora em um silêncio sepulcral, parecia esquecer por um momento suas ansiedades e temores. Os rostos eram um manto de expectativa ao redor dela, como se soubessem que algo monumental estava prestes a acontecer. Mas o olhar do homem encapuzado era o que mais a incomodava. Ele parecia não só satisfeito, mas também ansioso. Maria, você precisa decidir, ele disse, a voz tão suave, mas tão cortante quanto vidro. O que você fará com isso? A verdade pode salvar ou condenar. As escolhas levam à mesma estrada, mas os destinos são diferentes. Ela voltou a olhar para a esfera. Assim que seus dedos tocaram a superfície fria e metálica, uma onda de visões a atingiu como um furacão. Imagens de rostos pálidos e desesperados apareceram em sua mente, erguendo braços em um pedido de ajuda. Os apóstolos, tudo o que poderia ter sido. A verdade do que haviam sofrido, do que haviam se tornado, começou a se desdobrar em uma espiral de dor e desespero. Maria cerrou os punhos em torno do objeto, a angústia crescendo dentro dela. Ela sabia que não podia ignorar essa revelação. Havia um poder profundo ali que poderia, de fato, ter sido a chave para desvendar os segredos mais escuros da humanidade. Mas também, poderia levar a um desenrolar de tragédias, como uma relíquia amaldiçoada. Como ela poderia saber a diferença? Você não pode hesitar, insistiu o homem encapuzado, agora mais próximo. O passado anseia por libertação, mas a escolha é sua. Você deve fazer isso agora, Maria, antes que a oportunidade se esvaia, antes que a verdade se torne outro fardo. E se eu não estiver pronta para isso? A voz de Maria tremia, mais uma vez sentindo o peso da aflição de toda aquela multidão sobre seus ombros. Não é à toa que os segredos foram enterrados, murmurou uma mulher na multidão, os olhos fixos no objeto. Você se atreve a abrir essas feridas? O que você pode encontrar pode não ser o que você deseja saber. Os murmúrios de desaprovação e temor zuniram pelo ar. Afinal, quantas vidas tinham sido alteradas por aqueles apóstolos? Em um momento de empatia, Maria se lembrou dos contos que ouvirá sobre os feitos deles, mas em sua mente, agora, suas histórias se tornavam rachaduras em suas almas. Poderiam ser eles os verdadeiros monstros desse mistério? Tomada pela urgência, ela levantou a esfera acima da cabeça. Se isso realmente pode trazer à tona a verdade, então que venha. Que os ecos do passado sejam ouvidos. A multidão prendeu a respiração,
Um misto de horror e esperança surgindo na atmosfera pesada, quando, em um instante mágico, a esfera começou a brilhar intensamente. O povo deu um passo para trás, os rostos iluminados pelo resplendor, mas Maria não recuou. Um tremor percorreu a terra. A luz cresceu e se espalhou, como um sol explodindo após uma escuridão eterna. Então, tudo parou. A luz se dissipou instantaneamente, e em seu lugar, um silêncio sepulcral dominou o ambiente, como se o tempo estivesse congelado. Maria piscou, confusa, enquanto uma sombra se erguia ao seu redor. No fundo de sua mente, uma pergunta angustiante ecoou: o que ela realmente liberou? Maria sentiu o coração disparar. A sombra que se ergueu ao seu redor começou a se moldar em formas que ela não conseguia compreender totalmente. Silhuetas indistintas pareciam dançar na bruma, como se o passado estivesse tentando se desdobrar diante dela. As pessoas ao redor a observavam com um receio palpável, os olhos arregalados como se esperassem o desdobramento de um milagre ou de uma tragédia. Maria, sussurrou o homem encapuzado, sua voz agora soava como um eco distante. A verdade não é um fardo, mas uma lâmina afiada. Ela vai cortar muito fundo. O chão sob seus pés vibrou novamente, e Maria percebeu que as silhuetas agora começavam a se definir. Rostos conhecidos, mas distorcidos pela dor e pelo desespero, surgiram à sua frente. As expressões sombrias dos apóstolos, figuras que ela apenas conhecia por histórias e lendas, estavam ali, suas almas presas em um ciclo interminável de angústia. Os murmúrios da multidão tornaram-se mais altos, um zumbido de perguntas e medos. O que está acontecendo? Alguém gritou. Maria, feche essa coisa. O que quer que você tenha libertado? Ela queria gritar, mas as palavras se perderam na sua garganta seca. Apenas o peso da esfera pulsava em sua mão, cada pulsar quase como um grito em uníssono, clamando para ser ouvido. As faces ao seu redor se tornaram borrões, e a dor nas feições dos apóstolos se intensificou. Foi quando Maria percebeu que não eram apenas sombras, eram memórias, ecos de momentos que nunca deveriam ter sido revelados. Os olhos do homem encapuzado brilharam com um ardor insaciável, uma expectativa quase insana. Você precisa confrontá-los, Maria. Eles têm algo a dizer. Escute a sua dor. Maria hesitou. O que ela tinha certeza? Ela não estava pronta para aquilo. Mas as almas, agora resplandecendo em um brilho sombrio, começaram a sussurrar, palavras vergadas sob o peso de suas histórias. Maria, uma voz masculina se destacou, carregada de dor. Nós fomos esquecidos, mas a verdade deve ser liberta. Ela sentiu um calafrio ao ouvir aquele tom angustiado. Por que me chamam? O que vocês querem de mim? A verdade, a beleza do que não foi contado, a tragédia de nosso sacrifício. As vozes ecoaram, intercaladas com gemidos e lamentos que reverberavam em seu coração. Você é a única que pode nos dar paz. Você deve saber. Maria olhou para a esfera, a luz começando a se manifestar em padrões evidentes que pareciam enfurecer os espíritos que a cercavam. Cada símbolo, cada revelação era uma chave para um mistério ancestral que ela nunca desejou ser parte. O povo parecia dividido, entre a curiosidade e o medo. Alguns, com os rostos marcados pela compaixão, pediam que continuasse, enquanto outros se afastavam, aterrorizados, para longe daquele que parecia um portal entre os vivos e os mortos. A tensão crescia, um fio frágil entre a revelação e a destruição. Você não vai voltar agora, vai? O homem encapuzado tinha um sorriso que não chegava aos olhos, um brilho maligno que fazia o estômago de Maria revirar. Repentinamente, uma onda de energia mais forte tomou conta do espaço, como se tudo estivesse em movimento acelerado. Uma voz aumentou, ecoando, mais forte que todas as demais, e se revelou. Libere-nos! Libere os mortos! O pavor a consumiu. O que realmente estava prestes a acontecer? Maria percebeu que a bandeira que levantara poderia não ser apenas um apelo à verdade, mas a ativação de uma maldição antiga. Seria ela a resposta para libertar ou selar destinos para sempre, e antes que pudesse pensar em uma decisão, a esfera explodiu em milhares de fragmentos luminosos, e a presença dos apóstolos se tornou mais forte e mais clara. A multidão gritou, e o tempo pareceu se desenrolar em câmera lenta,
enquanto Maria se via cercada por aquelas almas cansadas. E no instante em que tudo desmoronava, uma última verdade sussurrou em seu ouvido: escolha com sabedoria, Maria. O passado e o futuro estão em suas mãos. O mundo ao seu redor desmoronava, e ela sabia que o pior ainda estava por vir. O que fazer agora? Quem teria coragem de enfrentar a verdade que se aproximava? Maria fechou os olhos, e uma onda de repulsa e dread tomou conta dela. No momento em que a esfera se despedaçou, as brumas se tornaram um turbilhão de cores e sombras, como uma tempestade de energias conflituosas que se espatifava à sua volta. As almas dos apóstolos agora eram presenças palpáveis, seus gritos e súplicas misturando-se em um coro insano que reverberava dentro de sua mente. Ela sentiu os braços invisíveis das almas tocar sua pele, um frio que penetrava profundamente. A verdade, Maria, a verdade, as vozes ecoavam intensamente, como um mantra que aprendia em sua essência. Uma delas, uma mulher com olhar perdido, aproximou-se. Você deve decidir. Você pode ser a ponte ou a corrente que nos prende aqui. A dor em sua expressão era real, visceral, e Maria se sentiu tomada pelo peso daquela decisão. O poder que agora corria em suas veias não era apenas um presente, era um fardo. Mas o que significa tudo isso? Por que eu? Sua própria voz parecia estranha no meio do clamor. Lágrimas a feriram, mas as almas não tinham compaixão. Elas desejavam seu reconhecimento, uma conexão que Maria ainda não entendia. O homem encapuzado ergueu os braços, um gesto que era de invocação e terror. Libere-os, Maria. Abra a porta que foi selada. Ele parecia mais uma figura de pesadelo do que um guia, e, de certa forma, isso a deixava ainda mais apavorada. A energia pulsava em seu corpo, e a esfera já desmontada revelava um símbolo luminoso no chão. Era familiar e ao mesmo tempo tão distante. Um labirinto de mandamentos, uma marca ancestral que prometia a revelação e a destruição. As vozes tornaram-se insistentes. Elas imploravam, exigiam. Escolha, menina. O poder do perdão ou a poesia da dor. O que será da sua verdade? A multidão, antes expectante, começou a recuar, como que se um perigo invisível o cercasse. Maria viu seu reflexo em seus olhos, a mesma dúvida, a mesma vulnerabilidade. De repente, uma mão forte agarrou seu pulso. Era um garoto, talvez mais novo que ela, com um olhar decidido. Maria! Você não está sozinha. Nós estamos com você. E essas palavras foram como um bálsamo em meio à tempestade. Mas mesmo assim, o peso das almas se acumulava, um chamado ensurdecedor que não poderia ser ignorado. Maria respirou fundo, a presença das figuras antigas às suas costas quase a fazendo desmaiar, e neste momento crítico ela optou por abrir os olhos novamente. Era hora de aceitar a verdade que todos aqueles apóstolos carregavam dentro de si. Era chegado o momento de permitir que suas vidas e dores fossem ouvidas. Estou aqui, ela finalmente firmou a voz, sentindo a própria essência ser moldada pelas almas. O silêncio se instalou, como um fundo de cinema antes da cena decisiva. Todas as sombras convergiram em Maria, e na bruma, uma imagem começou a se formar. Eram visões da vida dos apóstolos, suas dores, suas alegrias, seus sacrifícios. Cada fragmento era uma revelação que desfiava uma teia complexa de segredos. Você deve ser a voz, Maria. Diga-nos o que aconteceu. Deixe que a verdade flua. Clamou a mulher com o olhar angustiado. Neste instante, uma nova luz bruxuleante emanou do centro da esfera despedaçada, uma luz que se tornava intensa, quase ofuscante. E ao tocar a energia, Maria soube que a escolha era ainda mais mortal do que imaginara. Era hora de agir. Era hora de abrir a caixa de Pandora que os apóstolos carregavam. Mas no profundo da sua coragem, uma nova dúvida surgiu: e se, ao libertar esses espíritos, Maria não apenas lhes concedesse a paz que desejavam, mas trouxesse um mal ainda maior a seu mundo? O que aconteceria com todos se a verdade fosse revelada? Maria sentiu o frio na espinha, uma sombra mais densa a envolver o lugar, enquanto a escolha se aproximava com pressa. As almas a rodeavam, e a sala vibrava de uma energia, quase como se o próprio espaço estivesse realmente vivo. O peso do destino da multidão estava novamente em suas mãos. E ali,
entre a luminosidade e as trevas, Maria hesitou mais uma vez, sabendo que cada respiração poderia ser a última. Antes da catástrofe, a verdade racional se aproximava, e, no fundo dela, uma voz clamava: escolha, Maria. O tempo se esgota. E assim, a decisão se tornava uma questão de vida ou morte para todos os presentes. A luz que emanava da esfera despedaçada brilhou tanto que fez Maria piscar, quase ofuscando. As vozes, um coro de desespero e esperança, tornaram-se um soco direto no estômago. Não podemos esperar mais, Maria! Gritou o garoto que segurava seu pulso. Sua determinação era um farol em meio ao caos. Os olhos de Maria se desviaram para os rostos angustiados da multidão que recuava. As sombras se transformaram em figuras dançantes nas paredes, e de cada canto vinha a sensação palpável de que algo estava prestes a romper. Dúvidas inundaram sua mente. E se ela estivesse prestes a liberar não apenas a dor das almas, mas abrir uma ferida que nunca cicatrizaria? Mãe, eu não posso. A lembrança de sua família lhe veio à mente, as risadas nas noites de domingo, o cheiro da comida, os abraços que aqueciam seu coração. A ideia de trazer dor àqueles que amava era sufocante. Alguém pode se machucar. E se esses espíritos forem mais sombrios do que a gente imagina? Oi, Maria? O garoto a puxou de volta para a cena. Você é mais forte do que pensa. Sua escolha pode salvar vidas. As palavras dele ecoaram do fundo do seu ser e, em uma fração de segundo, Maria vislumbrou a possibilidade de ser a voz da verdade que tanto clamavam. Os apóstolos mereciam a chance de serem ouvidos, mas o eco da responsabilidade soava como um tambor, fazendo seu coração disparar. Como posso fazer isso? No instante em que a pergunta saiu de sua boca, o símbolo no chão começou a pulsar, como se estivesse vivo. As figuras das almas dançaram ao seu redor, puxando-a, quase que em uma coreografia caótica. Cada movimento despertava memórias dos momentos de alegria e sofrimento daqueles que haviam passado por tanto. Maria, libertar a verdade é libertar-se também. Uma voz distinta a chamou, e a mulher de olhar perdido, agora se vislumbrava mais clara. A verdade traz dor, mas também cura. A escolha é sua, mas saiba que somos nós quem trazemos a luz com essa revelação. Com a adrenalina aquecendo suas veias, Maria encarou a luz pulsante e a sombra à sua volta. O calor do poder vibrava sob sua pele, como se cada célula em seu corpo estivesse prestes a explodir. O som das vozes, embora ensurdecedor, tinha um ritmo que convidava à ação. Seja a ponte, seja a voz, Maria. As palavras ecoavam com urgência. Instantaneamente, Maria sentiu seu ser se expandir, uma onda de coragem emergindo do fundo do peito. E, em um movimento reflexivo, ela ergueu os braços, como se quisesse abraçar tanto as almas à sua volta quanto o mundo que estava prestes a mudar. Está bem. Eu vou abrir essa porta. Gritou, sua voz penetrante como uma lâmina cortante na escuridão. Nesse momento, a sala vibrou com uma energia frenética. As almas começaram a se agitar, e as tensões aumentavam. Maria sentiu que algo se rompia dentro dela. Um brilho irrompeu e, em instantes, a sala girou, como se tempo e espaço não existissem mais. Mas com a porta se abrindo para a verdade, uma sombra se precipitou sobre a sala. Maria notou algo se movendo nas bordas da luz, um contorno indistinguível que parecia crescer a cada segundo. Não! O que é aquilo? Ela gritou, a ansiedade apertando, cercada pelo clamor das almas. O garoto ao seu lado olhou fixamente, seu rosto desfigurado pelo medo. Maria, isso pode ser perigo. Enquanto a escolha se realizava, uma risada sombria ecoou pelo espaço, arrastando-se como um sussurro maligno. A verdade que Maria estava prestes a libertar logo se tornaria um eco de consequências inimagináveis. Com o coração acelerado, ela apenas conseguia pensar, e se o que está vindo for pior do que tudo que já vi? O momento estava prestes a atingir seu clímax, e a escuridão estava cada vez mais perto. O brilho da esfera se tornava cada vez mais intenso, enquanto a sombra avançava, revelando formas distorcidas e contornos que pareciam gritar em silêncio.
Maria sentia a energia pulsante na sala oscilar como um mar revolto, ameaçando engoli-la junto com suas esperanças. As vozes das almas se transformaram em um lamento estridente, preenchendo o ambiente com uma sensação de desespero que a paralisava. Maria, agora é ou nunca! Exclamou o garoto, suas mãos tremendo. O medo nos olhos dele havia se transformado em algo quase palpável, uma mistura de ansiedade e expectativa, o que a fez lembrar da responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Aquele momento exigia coragem, uma coragem que ela ainda não sabia se possuía. A verdade pode libertar ou destruir, sussurrou a mulher de olhar perdido, agora mais próxima, o seu rosto um mosaico de dor e anseio. Nós precisamos dela. Somos os guardiões desse segredo. Você pode ser a chave. Maria respirou fundo. Um nó em sua garganta sufocava, mas ela estava cansada de hesitações. O que ela poderia perder? Ela não ia deixar aquela oportunidade escapar por medo. Eu vou fazer isso! Gritou, com um fogo fervente em seu coração. No instante seguinte, suas palmas pressionaram-se contra o símbolo pulsante no chão. Uma onda de luz irrompeu de suas mãos, um choque de revelação que a fez sentir como se estivesse sendo desmembrada e reconstruída ao mesmo tempo. As sombras hesitaram por um breve momento, e então começaram a se contorcer em fúria, como serpentes de veneno. A luz se espalhava e as almas, antes atormentadas, começaram a dançar com uma alegria que Maria não podia compreender. Mas a sombra não estava pronta para se render. Uma entidade colossal emergiu do escuro, suas formas retorcidas e garras afiadas. O ar ao redor de Maria ficou gelado, como se a própria vida estivesse sendo drenada. Você realmente acha que pode nos desfazer? A sombra zumbiu, sua voz um eco ensurdecedor que raspava na mente de Maria. Sua luz é fraca, uma chama diante da escuridão eternamente faminta. Um frio percorreu sua espinha. Eu não posso deixar você levar isso de mim. Maria lutou para se erguer numa posição de resistência, mas o poder da sombra a empurrava para baixo como um peso mortal. O garoto, à sua esquerda, estava à beira de se desintegrar sob a pressão. Lute, Maria. A fraqueza da sombra está em você. A verdade é mais forte. Suas palavras eram como espadas, cortando a névoa do medo. E naquele instante, algo dentro de Maria foi aceso. Uma determinação inabalável começou a tomar conta dela, uma certeza de que era a voz que precisava ser ouvida. Era preciso. Ela não era só uma ponte, era a força que poderia unir a luz e a escuridão. As almas ao seu redor vibraram em uníssono, um coro que ecoou pela sala, a batida de um coração pulsante que navegava entre mundos. Maria ergueu sua voz, e, no mais profundo de seu ser, uma palavra emergiu. Eu sou a verdade. E é hora de você enfrentar o que é. A sombra hesitou, e nesse momento de dúvida, Maria canalizou toda a energia que a envolvia, ligando-se com as almas para formar um feixe de luz deslumbrante. A sala explodiu em cores, e a sombra gritou, sua forma se contorcendo e despedaçando sob o calor da revelação. Mas antes que Maria pudesse sentir a vitória, a risada sombria retornou, rasgando o ar como se estivesse zombando dela. Você acha que derrotou a escuridão? Esse é só o começo, Maria. O que você libertou foi apenas um fragmento. E o que vem a seguir é muito pior. Um calafrio percorreu a coluna de Maria. O ambiente escureceu e, de repente, a sala se encheu de figuras espectrais, apóstolos em sofrimento, clamando por libertação, mas suas vozes agora se mesclavam em um hino de alerta. O que vem a seguir vai exigir mais de você do que jamais imaginou. Prepare-se, Maria. O verdadeiro terror está apenas começando. E assim, no ápice de sua coragem e determinação, o que Maria realmente descobriu a aguardava nas sombras. O que era essa força subterrânea que rondava todos, disposta a devorar tudo em seu caminho? O ar na sala se tornava insuportavelmente denso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Maria sentiu seu coração disparar. Aquela sensação de que o mundo à sua volta estava prestes a desmoronar a paralisava, mas um fio de coragem corria através de suas veias. Ela precisava agir, e rápido. As figuras espectrais, com expressões de desespero, dançavam em meio à penumbra.
Seus olhos, opacos e vazios, imploravam por salvação, e as vozes, agora em um tom de desespero, ressoavam em sua mente: libere-nos, Maria. A verdade está além do que você já conhece. A sombra gargalhou novamente, o som ecoando como o trovão. Esses são apenas ecos de um passado que você não pode compreender. Eles foram traídos, assim como você será. Prepare-se para descobrir o que essa verdade realmente significa. Maria cerrou os punhos, sentindo a energia pulsante da esfera embaixo de suas mãos vibrar mais forte. As almas clamavam por ela, e uma ideia ousada começou a tomar forma. Se ela pudesse canalizar essa luz, não apenas para se defender, mas para confrontar a fonte do mal, talvez, apenas talvez, pudesse mudar o curso daquele pesadelo. Eu não tenho medo. Sua voz ressoou, e, em um instante, o brilho da esfera parecia responder, crescendo em intensidade. Maria respirou fundo, mantendo o foco nas almas ao seu redor, suas esperanças e anseios. Vocês merecem a verdade. Juntos, vamos enfrentar isso. As almas logo se organizaram em torno dela, formando um círculo brilhante. Um brilho intenso inebriava o ar, enquanto a luz se espalhava, fazendo com que a sombra hesitasse novamente. A risada da entidade ecoava, mas agora havia uma falha em sua confiança. Maria poderia sentir a fraqueza da sombra, não em sua presença física, mas na incerteza daquele ataque. Você é ousada, Maria, mas mal sabe que o que vem a seguir irá quebrar você em pedaços. A entidade investiu, suas garras afiadas se projetando em direção a Maria, mas, em vez de recuar, ela avançou. Eu escolho acreditar na verdade, e não no medo. Com um grito, Maria liberou a luz, um feixe radiante que se entrelaçou como uma serpente de fogo no espaço em volta. Era como se o tempo tivesse parado, e aquele momento se expandisse em milésimos de eternidade. Maria viu o passado se desdobrar à sua volta. As vidas que foram perdidas, os segredos obscurecidos, tudo se mesclava em uma sequência terrível, revelando as verdades que a sombra ocultava a ponto ela viu Judas, um apóstolo enredado em dúvidas e traições, e como sua escolha de vida havia selado um destino cruel para muitos. Imagens de dor e arrependimento se sobrepunham, revelando a fragilidade humana diante do que é sagrado. Esse era o verdadeiro terror que aguardava nos corações dos que erraram. Você não é a única a ter o poder de ver a verdade, Maria. A sombra rosnou, um último grito de desafio. Em um impulso desesperado, ela intensificou sua luz, e com isso, a sala parecia explodir em cores que nunca foram vistas. O calor da verdade começou a derreter as amarras do medo e da culpa que envolviam as almas. Mais, no ápice desse poder, as figuras espectrais começaram a se distorcer, o que inicialmente era esperança transformou-se em caos. Não, não! O que você está fazendo? Gritou uma das almas, sua voz oprimida pelo horror crescente. A verdade que você procura pode consumir muito mais do que podemos suportar. O chão tremeu, a realidade fraquejou, e Maria viu uma porta se abrir nas sombras, revelando um abismo profundo e infinito. Dela, uma nova voz emergiu profunda, antiga, e cheia de dor. Você realmente acredita que pode mudar o que é destinado? O ciclo se repete, Maria. As palavras ecoaram como um sino de alerta. O tempo parecia escapar entre os dedos dela, e a sombra, agora quase dela, se preparava para uma última investida. Era uma batalha de vontades, a luz contra a escuridão, a coragem contra o medo. Em meio a isso tudo, um pensamento aterrador passou pela cabeça de Maria. E se a verdade que eu tanto busco for o meu próprio fim? Desesperada, ela se perguntou se estaria disposta a sacrificar sua própria alma para libertar aqueles que clamavam por ajuda. Daria ela conta do peso de tal revelação? A sala girava, a luz e a sombra lutando em um dueto caótico. E, antes que ela pudesse decidir, algo a empurrou em direção ao abismo. Maria sentiu-se sendo puxada, como se o próprio chão estivesse se desvanecendo sob os seus pés. O abismo parecia chamá-la com um sussurro escuro, sedutor e ameaçador. A luz e a sombra entrelaçavam-se, uma batalha cósmica diante dela. No entanto, no profundo de seu ser, havia uma chama que não se apagava. As vozes dos apóstolos começaram a ressoar como um eco distante.
Não é a nossa dor que deve ser ouvida, mas a sua força. Você é a portadora do novo, Maria. Aurélio, um apóstolo que sempre lutou com o arrependimento, apareceu em sua mente, trazendo com ele um fragmento de esperança. Ele falava de redenção, de um novo caminho que só poderia ser trilhado se a verdade fosse libertada. Maria ergueu a cabeça diante do abismo e sentiu a força dos espíritos a envolvendo. Naquele instante, ela compreendeu. A verdade, que parecia assombrosa, também tinha o poder de curar. Era uma luz ofuscante que poderia finalmente dissipar a escuridão que os aprisionava. Eu não tenho medo! Exclamou ela, sua voz ganhando força. Se a verdade precisa ser dita, eu irei. Vocês merecem ser ouvidos. Chega de silêncio. A certeza pulsava em seu coração como um tambor de guerra subindo de volume. A presença da sombra hesitou, como se estivesse intimidada pela determinação crescente dela. Maria sentiu que, longe de ser uma simples testemunha, ela era a própria alavanca da mudança. Com um gesto firme, ela estendeu as mãos, direcionando a luz que ainda bruxuleava pela sala. Eu sou a verdade. E é hora de trazê-la à tona. As cores vibrantes ao seu redor começaram a girar em um furacão de emoções, cada conexão se expandindo e fortalecendo. O chão embaixo dela ressoou, e a porta para o abismo ficou mais ampla, revelando a essência da dor que os apóstolos enfrentaram. Maria respirou fundo. Ela não estava sozinha, os espíritos a apoiavam. Juntos, eles iriam enfrentar a sombra. A escuridão rugiu, tentando ofuscar seu brilho. Você não pode mudar o passado. Ele está selado. Gritou a sombra, desesperada. Mas eu posso dar voz a ele. Maria respondeu com fervor enquanto imagens das vidas perdidas, das traições e amores se desdobravam diante dela. Cada sussurro, cada clamor se reunia em uma onda de empatia e compaixão. Então, como se os céus se abrissem, uma luz radiante emergiu do centro do abismo, iluminando todo o local. Maria percebeu que suas escolhas moldavam não apenas seu destino, mas o destino de todos aqueles que vieram antes dela. Ela seria a contadora da verdade, e isso a tornaria poderosa. Eu responsabilizo e liberto vocês, apóstolos. E ao mesmo tempo, eu libero a mim mesma. Gritou. E nesse momento, a esfera que havia sustentado seu medo agora iluminou sua consciência. O abismo se ergueu, e a sombra gritou mais uma vez, mas agora sem poder. O chão tremeu, e todos os presentes se uniram em vontade. Eles eram aliados nessa luta. Ela não apenas buscava a verdade, mas trazia à luz um capítulo esquecido da história que precisava ser contada. Agora, vamos! Conectem-se com a vida! Implorou Maria, e a luz resplandeceu, crescendo, preenchendo o espaço com uma presença vibrante. As sombras começaram a se dissipar, e as almas estavam finalmente sendo libertadas. Quando a luz se desfez, um silêncio profundo se instalou. As figuras dos apóstolos estavam agora claras e radiantes, cercadas por um brilho suave. Elas sorriam, e cada expressão carregava uma história de saudade, mas também de alívio. Obrigado, disseram eles em uníssono, e Maria sentiu o peso de suas existências finalmente se soltar, como se uma tempestade tivesse se acalmado. Vocês estão livres, Maria respondeu, agora com lágrimas de alívio e alegria nos olhos. A verdade pertence a todos nós. Como um último ato, a sombra, agora enfraquecida, se desfez em um lamentar distante. O que restou foi um eco de ensinamentos, uma mensagem poderosa de sacrifício e redenção. A multidão ao redor finalmente se aproximou. Os rostos que antes estavam aterrorizados agora expressavam alívio e gratidão. Maria olhou em volta, reconhecendo que havia feito a escolha correta. Não apenas para ela, mas para todos. Vamos contar essa história juntos, disse uma voz entre as pessoas. Maria sorriu, compreendendo que essa foi a verdadeira vitória. A luz da verdade havia sido restaurada, e com ela, o desejo de compartilhar, de compreender e de curar. A história dos apóstolos não estava só no passado, ela agora se entrelaçava com cada um deles, e Maria se sentia, pela primeira vez em muito tempo, em paz. E assim, um novo capítulo começou, um caminho onde as vozes antes silenciadas eram celebradas. Com união,
Eles poderiam enfrentar quaisquer sombras que ainda pudessem se aproximar. Não se esqueça, você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, a verdade deve ser ouvida.